Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Evelyn, é mais uma vez estar aqui. Um prazer estar com vocês. Nessa noite eu quero estar falando sobre um tema muito especial, a igreja e o adolescente. E temos aqui para compor a nossa mesa alguém muito especial, um convidado que é muito amado pela nossa igreja, o nosso conselheiro, master, power, queridíssimo, Gabriel. E aí, Evelyn, tudo bem? Pastores, boa noite. Igreja da Gávea, é um prazer estar aqui fazendo parte de mais esse capítulo da bela história da IP Gávea. E Obrigado. mais uma vez na nossa mesa compondo o pastor Alexandre Sena. Boa noite, Evelyn. Todos estão percebendo que ela não está na sua potência máxima, porque o Não. Stefan tá dodói. Beijo, Stefan, que Deus abençoe você, que você se recupere, esteja conosco aqui o quanto antes. Grande abraço, meu querido, e um abraço para todos que estão acompanhando esse nosso GaviaCast. E o nosso pastor queridíssimo Marcelo. Legal, Evelyn, bom estar aqui com vocês hoje também, mais uma vez, para a gente poder conversar sobre esse tema mais palpitante aí, que é os adolescentes e a igreja. Então, vamos começar. Vamos. Quero saber como é que foi o início do seu ingresso na nossa igreja, na Gávea, que ano que foi, como é que você chegou na Gávea, como é que foi essa jornada de conversão com o Senhor. Nos conte mais sobre isso, por favor. Beleza. O primeiro contato meu, que eu me lembro bem com a Igreja da Gávea, mostra muito, muito bem a autoridade dos pais em relação aos filhos. Porque foi assim, um belo domingo, minha mãe chegou para mim e falou: Gabriel, nós vamos à igreja. E assim, eu tinha vindo na Igreja da Gávea só quando eu era criança, não lembrava de nada. E eu não sei porque nesse domingo, tinha dormido bem, estava tudo certo. Eu simplesmente falei: mãe, não vou na igreja. Eu nem entendi o que era a igreja. E ela, com muita calma, falou: nós vamos. E aí, como um belo adolescente rebelde, eu me joguei no chão, comecei a falar que não ia, e não tinha nenhum motivo, não tinha o porquê. E ela, com muita tranquilidade, falou: nós vamos. Resultado, eu fui. E aí eu me lembro que a minha primeira aula, que foi a aula da EBD com a UPA, foi lá, inclusive, com o Paulo Moté me dando aula. Um beijo, Paulo Moté. E foi interessante porque ainda não tinha uma UPA formada, uma União Presbiteriana de Adolescente formada. Tinha uma juventude, um início de juventude lá já mais formada, mas a UPA ainda não. Então foi com uma galera mais velha. Tipo, se eu já nos 17, 18 anos, e eu tinha uns 12. Sim. E eu já cheguei nesse ambiente de gente mais velha, com pessoas que eu não conhecia. Mas assim, o resultado foi que eu amei. Assim começou uma bela história minha com a Igreja da Gávea e de lá eu nunca mais saí. Então esse foi o início. Você tinha quantos anos mais ou menos? Uns 12 anos. 12 11 para 12 anos. Ah, na adolescência. Adolescência, é. O que te motivou a continuar na Gávea? Assim, o que foi um marco para você na sua adolescência? Tá. Você já era convertido com esse Não. primeiro início de ano? Não era convertido. Eu acho que o que me marcou foi o grupo que foi se formando com o tempo, tá? Tanto com esse um pouco mais velho que eu conheci, mas o grupo já da minha idade. Então, assim, mesmo que a UPA fosse pequena, já tinha uns 3 ou 4 lá que estavam firmes, estavam firmados, já eram filhos de pessoas também da igreja. E foi o grupo que foi mantendo. Isso é muito importante também, depois a gente vai falar da importância do grupo pro adolescente ficar na igreja, porque não tem jeito. No início, o adolescente, principalmente quando está chegando na igreja, ele não vai para ouvir a palavra. Ele vai porque quer conhecer pessoas, quer estar com pessoas legais, ele quer estar num grupo em que ele tem aquela sensação de pertencimento. Sim. E eu senti isso muito, muito forte na Igreja da Gávea logo nas primeiras vezes que eu fui. Primeira programação externa que eu fui foi um churrasco. E assim, foi assim, um negócio que eu não estava esperando, porque foi legal, foi divertido, foi assim, interessante estar lá. Churrasco, clima bom, mais gente da minha idade, papo bom. Então, assim, o grupo me permitiu engajar bastante na igreja. Que momento que foi o start para você sentir um chamado ministerial para trabalhar com adolescentes? Então, aí já passou um tempo, né? Comecei como diretoria da UPA. E não sei por quê, assim, eu nunca tive medo de assumir responsabilidade na igreja. Talvez até por não entender no início a dimensão da coisa, mas eu já comecei como presidente da UPA e lá já me colocaram novos desafios, por exemplo, falar com pessoas que eu não conhecia, organizar programação, liderar a diretoria. Então, assim, eu não senti o chamado. Eu acho que simplesmente o trabalho veio e eu fui vendo, cara, eu me encaixo nisso e eu gosto disso. Hoje eu posso falar que eu gosto de assumir responsabilidade. Quem me conhece sabe que eu
né? Tento fugir, mas a responsabilidade vem. Uhum. E eu gosto, eu me sinto bem tendo que trabalhar na igreja. Não, você joga em todas as pontes. Pra quem não sabe, o Gabriel, ele é diácono. Parabéns. Uhum. Ele é diácono, trabalha na recepção, trabalha no churrasco. Recepção da onde? Recepção. Ele fica na recepção. Não fica na ele recepção, fica, não. A ele minha mãe ajuda. fica na recepção. A mãe. Não. Eu dou um bom dia. Ele dá o bom dia. Você tá jogando confete demais. Não é tudo isso. Vai. Sim. Aumenta a bola. Vai. Ele trabalha no ponto com, faz o nosso churrasco, tá ali com os adolescentes. Ele joga em todas Trabalha as no pontes. IMPA. Trabalha no IMPA. Ele Gente, é- ele é nosso procurador do IMPA. Dá Pois licença. é. A gente pode falar mais pra frente do IMPA. Vamos falar do IMPA, com certeza, tá na pauta. Ótimo, maravilha. Então vamos lá, próxima pergunta aqui. Quais foram os principais desafios que você enfrentou a se tornar conselheiro dos adolescentes na nossa igreja? Tá. Primeiro foi entender o que era conselheiro. E aí, se os pastores quiserem agregar aí, então, né? Não, a gente quer deixar você falar. Tá bom. Vamos convidar Meu especial. assistente tá alto, tá valendo. Você é o convidado da noite. Ah, obrigado. A gente tinha programado uma conversa girando aqui, né? É. Mas tá tão legal. Tá legal. Tá divertido. Vamos deixar a Evelyn, Que bom. deixa ele no fogo cruzado. Então, assim, primeiro foi entender o que era conselheiro. Hum. Eu confesso que eu entendi mais porque meus pais vieram como conselheiros, enquanto eu ainda era da UPA, adolescente, né? E eu fui entendendo que conselheiro é aquela pessoa que fica lá na contenção, ajudando a administrar as expectativas, os eventos, a espiritualidade. O conselheiro tem uma responsabilidade gigantesca em cima dos adolescentes. Uhum. E para isso ele tem que dedicar tempo. Então, assim, de novo, eu não recebi o chamado de, eu tenho que ser conselheiro. Fui percebendo, caraca, foi muito importante para mim, os meus conselheiros, além dos meus pais, tanto o Paulo Moté quanto a Luciana, quanto o pastor Felipe, na época, né? Eles foram extremamente importantes, eles foram moldando quem eu sou hoje. Eles fizeram parte da minha história, eles estavam lá em momentos difíceis, em momentos alegres. Então, assim, eu fui vendo, esse negócio de conselheiro aí tem valor, hein? Eu acho que vale a pena investir. E aí, eu me lembro da ligação que eu recebi do pastor Alexandre, já mais velho, né? Pra ser conselheiro da UPA. Você tinha quantos anos? Mais ou menos. Eu já tinha mais ou menos uns 26, 25, talvez. Tava casado? Se não tava casado, tava pra casar. Foi indo lá. E aí, eu falei, caraca, será que a gente dá conta de assumir esse negócio? Falei, né, com a Carol, mesmo que a gente não tivesse casado ainda, a gente já tava junto há bastante tempo. E ela falou, não, vamos, acho que vai dar. E eu falei, acho que vai dar também, a gente tem alguma história. Mas sim, é um constante aprendizado, não tem uma fórmula mágica, tem um dever. A gente sabe qual é o dever. Qual? Que é liderar espiritualmente os adolescentes. Fazer com que eles tenham interesse pela palavra e que eles permaneçam na palavra. Se a gente sabe o dever, fica mais fácil trilhar o caminho do trabalho. Você sente alguma diferença da dinâmica da sua adolescência para essa geração atual? Pô, total. Eu tava até conversando com a minha esposa, linda e maravilhosa. Um beijo, Carol! Carol, estamos aguardando você aqui, Carol certamente tá desesperada, pensando assim, meu Deus, o Gabriel não pode falar nada que seja uma asneira, nada que exponha alguém. Não vou falar. Carol, vai ser Só lembrando que esse programa é ao vivo, Gabriel. Tem edição. Mas, qual foi a pergunta? Esqueci? Tem diferença. Ele se Tem perdeu. diferença. Ele falou da Carol e se perdeu. A cabeça foi pra longe. Tem muita diferença. E eu acho que uma diferença gritante é a dificuldade de comunicação que a gente tem de estabelecer entre os adolescentes e pessoas mais velhas. Porque na minha época, o celular já existia internet, mas não era tão forte, não era tão presente na vida dos adolescentes. Hoje em dia, qual é o adolescente que não fica pelo menos umas 2, 3 horas no celular? 2 horas é pouco. 2 horas é pouco. Isso se o pai ou a mãe controlam, né? Então, assim, estabelecer um vínculo e conseguir engajar numa conversa de 5 minutos com um adolescente hoje é extremamente mais difícil do que antigamente. Extremamente mais difícil. E eu acho que esse é um foco que a gente tem muito grande na Igreja da Gávea. É estabelecer vínculo. Seja através do discipulado, né, que é uma reunião com um grupo menor. Seja através de conversas, de momentos de qualidade, de atividades que não fiquem só na igreja. Então vai ver um filme, vai comer um negócio, vai fazer um churrasco junto. Eu acho que é isso. A gente tem que se dedicar tempo. Só que a dificuldade é estabelecer uma conectividade entre a gente e o adolescente. Pastor, agora a roda vai aqui, vai girar. Vai girar. Então, eu estava ouvindo o Gabriel e acho que um grande desafio nosso como pastores e como líderes da igreja é que o Gabriel colocou aqui, não tinha o hábito de ir para a igreja, com 11, 12 anos, a mãe diz, vamos para a igreja, ele
tenta, né, ao máximo persuadi-la do contrário, não consegue e vai. Uhum. Né? Isso é um sinal muito interessante, porque até os 10 anos, uma criança vai para a igreja sem questionar, porque ela sabe do movimento de acompanhar os pais. Então ela pode até não gostar tanto da igreja, mas ela vai, porque é o movimento da família. Uhum. E a adolescência é a fase em que esse tipo de manifestação do Gabriel, que foi uma manifestação até de uma pessoa que já não tinha o hábito, ela também acontece com quem tem o hábito, né? Quando os pais, os filhos estão entrando na adolescência, o risco que nós corremos de perder esses adolescentes para o mundo é enorme. Uhum. Na verdade, o momento da vida em que as pessoas mais deixam a igreja é na adolescência. E é curioso, porque talvez seja uma das áreas que menos tem investimento, porque dá trabalho, dá muito trabalho. O adolescente não é uma reunião que você faz ali, tem uma música e uma pregação. Não vai cativar fácil. Não vai cativar. Adolescente é vínculo, é intenso, é relacionamento. Admiração e comunicação. Uhum. Não dá para disfarçar com o adolescente. Ele tem muita dificuldade de usar máscaras, né? Ele tem muita dificuldade de dizer que gostou do que não gostou. Uhum. Então, assim, um trabalho com adolescente marcado pela qualidade é um desafio, tá? E quando nós olhamos para a Gávea, percebemos que isso é transmitido de geração em geração. Olha que curioso. A minha adolescência me impactou muito na igreja. Os meus conselheiros foram fundamentais e são até hoje, com os ensinamentos que eles deixaram para mim lá atrás. Eu chego na Gávea, eu transmito ensinamentos e falo, cara, eu preciso trabalhar com adolescentes, porque eu sei o valor que isso teve para mim. Não é? Aí depois o Gabriel, que também passou por um processo impactante na adolescência, fala, eu não posso deixar esses meninos para trás. Então, trabalhar com adolescente é um trabalho de alguém que sempre está voltando. Passou, foi impactado, voltou. Passou, foi impactado, voltou. Porque senão a gente cria uma lacuna na igreja. E uma lacuna que ela pode causar o declínio futuro da igreja. Porque às vezes os pais levam aquele tanto de criança para o departamento infantil. Se você não tem um grupo de adolescentes forte, você não vai ter uma mocidade forte e você não vai ter adultos estruturados espiritualmente na igreja. Então, é como se fosse uma estrada que uma ponte, ela não pode cair. Se cair, você vai interromper todo o processo. Né? Por isso eu sempre coloquei o trabalho com adolescência ou com adolescentes na igreja como uma fase de alerta máximo. Né? Se nós não abraçarmos, não acolhermos, e tem mais, adolescente é trabalho sistemático. Gabriel vai lembrar. Quando eu cheguei na Gávea era quinzenal. Eu virei para a liderança e falei, olha, trabalho quinzenal com adolescente não funciona. Uhum. Porque adolescente é vínculo, precisa ser intenso. Tem que ser toda semana. E a partir dali a gente começou o trabalho semanal, que é até hoje. Né? Então adolescente, isso dá trabalho. Não é brincadeira. Abrir mão todo sábado, os conselheiros principalmente, todo sábado abrir mão da tarde, da noite, para você ficar cuidando de adolescente, é só amor, é só chamada, é só vocação. Tem que entender a importância da missão mesmo. Pastor, vamos conversar agora sobre os tradicionais acamucas da nossa igreja? Acamupa? Acamupa. Acamupa, acampamento da UPA. Então, o acampamento da UPA, ou Acamupa, foi uma filosofia que eu trouxe para o Rio, porque em 1992, Marcelo, 1992. Eu não era nascido. Você não era nascido. Sua mãe já era? Não. Em 1992, eu era da diretoria da UPA. E o nosso conselheiro tinha acabado de fazer, o grupo da liderança, tinha acabado de fazer um acampamento. E nesse ano a gente resolveu dizer que os acampamentos que eles faziam eram muito chatos. Olha. Entendeu? Adolescente sendo honesto. Né? Não, sendo honesto, cara. Olha, vocês... Pra que criar caso? Pra que ficar brigando? Tem que dormir às 10? Tem que... Por quê? Qual o sentido se a gente pode dormir mais tarde, acordar mais tarde? E aí, o conselheiro da época teve uma sacada genial. Ele falou, então tá bom. Vocês agora organizam o acampamento. E vai ser nos moldes que vocês organizarem. Só que se passar muito do ponto, eu vou ter que intervir. Mas faz o que vocês acham que deve ser feito. A partir daquele momento, 1992, aí a gente criou a Acamupa, que é um acampamento que é feito por adolescentes, na perspectiva do adolescente.
Os adultos vão simplesmente para conter os exageros, né? Uhum. Que é necessário, né? É necessário. Então, assim, não é um acampamento bagunçado, mas é um acampamento que ele deixa o adolescente falar, deixa o adolescente colocar a cor que ele quer no retiro. Não é uma coisa imposta de adulto para adolescente. É algo que nasce do adolescente, o adulto simplesmente faz ali a podagem necessária para que seja uma coisa viável. Então, quantos acamupas, né? A gente já fez até aqui no Rio. Vocês querem dormir que horas? Não, a gente quer dormir 5 da manhã. Então, beleza, uma noite a gente vai dormir 5 da manhã. Os temas, eles que escolhem. Quantas vezes a gente colocava uma série de temas para eles e eles falavam, são todos horríveis. Que isso? E aí, Sério? então a gente dizia, fala o tema, o que vocês querem tratar? Uhum. E aí eles votavam entre eles e o tema do acampamento era aquele que eles escolhiam. Então, adolescente precisa entender que a igreja, ele não está à margem da igreja, ele é a igreja. Uhum. E se a UPA é o departamento dele, ele precisa opinar, ele precisa dar a direção que ele acha, Uhum. né, para aquele departamento. A direção que eu digo no sentido de a linguagem, o que vai ter, o que fazer. Isso dá muito trabalho. É muito mais fácil eu, Marcelo, Gabriel, você, Evelyn, a gente falar, vamos organizar um retiro para os adolescentes do nosso jeito. A gente organiza fácil. Em meia hora, o retiro está pronto. Agora, você parar, perguntar, ver eles se colidindo ali nas opiniões deles, ter paciência, e vai para um lado, e vai para o outro. Aí, ou seja, dá muito mais trabalho. Mas é aí que você forma o líder. É aí que você faz com que o adolescente se sinta pertencente Uhum. da igreja. Ele precisa se sentir pertencente. Eu acho que nós temos uma tendência muito perigosa de achar que igreja é para adulto, que a igreja é formada pelos adultos. Isso é um crime. Aliás, o evangelho mostra muito um Jesus que acolhia a todos. Acolhia crianças, acolhia jovens, acolhia idosos, acolhia doentes, acolhia, né? Todos eram acolhidos por Cristo. E a igreja, ela precisa ter essa dimensão. Até porque adolescentes têm pais que são adultos. Sim. Você cuida bem do filho, o pai vai ficar mais feliz do que se você cuidar dele mesmo. Claro. Uhum, uhum. Isso mostra que a gente tem que estar disposto a gastar tempo e energia. Porque lá na igreja, por exemplo, a gente tem a garagem. A gente fez um espaço pensado para os adolescentes. Foi literalmente pensado. E onde fica a garagem? Fica na garagem. Na garagem do 64. Do prédio 64. Do prédio 64. Que é um prédio em frente ao prédio 63, que é onde funciona o templo da nossa igreja. Então, assim, a gente pensou, por que a garagem tem que ser diferente? Por que aqui o culto, mesmo pregando o mesmo evangelho, tem que ser pregado de uma forma diferente, numa linguagem diferente, para atingir os adolescentes. Não adianta querer replicar o que a gente faz no domingo, que é para a igreja inteira, no sábado, que é o que a gente faz para os adolescentes e para os jovens, né? Então, assim, teve um gasto de energia, de tempo, de dinheiro. Eu me lembro quando a gente conseguiu montar lá a decoração, tal, foi um investimento alto, mas está dando resultado. A gente vê a nossa juventude, né, e mais especificamente os adolescentes. E tem um viés evangelístico também, Total. Tem jogos lá, tanto de tabuleiro quanto... Aliás, chegou um totó novo lá. Um totó novo. Olha aí, vamos estrear sábado. Estrear. Totó profissional, hein? Exatamente. Então, assim, foi pensado para que o adolescente vá, receba a palavra, louve, cante, fique lá um tempinho de reflexão, mas depois não vai embora. Não vai para casa direto. Fica lá no tempo de comunhão, jogando, conversando, fazendo lanche. Então, assim, a importância do líder, né, do conselheiro, é criar, propiciar uma facilitação na comunicação com o adolescente. Tentar traduzir aquilo que a Bíblia fala para uma linguagem menos formal, mais acessível para o adolescente. Porque tem muito adolescente que quer ouvir. Cara, a gente tem adolescente lá na igreja que é fantástico, eu não vou citar nome para não gerar intriga, né? Nem orgulho. Mas, assim, tem uma adolescente lá que está lendo o livro que o pastor Marcelo indicou para os conselheiros darem um discipulado. Olha. A Carol foi dar o... Potencial. E a gente não sabia disso. A gente só ficou sabendo quando uma conselheira foi dar o discipulado e ela falou que estava lendo esse livro. E aí a garota falou, eu também estou lendo esse livro. Então, assim, uma garota de 13 anos lendo o mesmo livro que o pastor indicou para o conselheiro dar o discipulado. Então, tem muito adolescente que está muito interessado, que quer ouvir,
Só que às vezes ele tem que, a gente tem que entender, a igreja tem a responsabilidade de traduzir, de falar na linguagem. Não adianta querer falar na nossa linguagem o que o adolescente tem que ouvir, mesmo que seja com amor, mesmo que seja com cuidado, a gente tem uma responsabilidade de traduzir, de facilitar essa comunicação. Só é importante enfatizar, de nada adianta uma garagem grafitada, com totó, com uma prancha de surf lá pendurada, uma bicicleta, um estilo assim Kombi. todo moderno, É. uma Kombi, né, que é um balcão. De nada adianta tudo isso se você não tiver pessoas que despejam amor nos adolescentes. Adolescente não vai pela estética. A estética diz para ele que a igreja o ama e está tentando falar uma linguagem que comunica com ele. Mas sem o amor dos conselheiros e de uns para com os outros, não vai ter grupo de adolescente. Então, eu acho que é muito bonito ver isso, né? Ao longo das gerações, pessoas como o Gabriel e a Carol, né? E agora está lá também o André, a Ana Cláudia, O Abner. a Abner e a Jéssica, né? E o pastor Marcelo também está trabalhando com eles. Abrindo mão e dizendo, nós amamos vocês. Não é a estética só, né? Os nossos corações estão aqui a serviço de vocês. Isso é rico. Ô, Gabriel, após os términos dos acamupas ou garagens, você recebe algum feedback da parte dos pais, dos adolescentes, positivo? Alguns procuram, assim, quero entrar na sala de profissão de fé. Porque, assim, no primeiro retiro que eu fui da nossa igreja no carnaval, tinha muitos adolescentes. Nós conversamos e tal, aí foi muito legal. Aí eu vi que uma galera, depois daquele primeiro retiro, foi 2022, eu acho, 2022. Uma galera foi para a sala de integração para fazer profissão de fé. Sim. É comum isso sempre? Sim, após sim. os retiros e eles procurarem assim, tipo, agora eu quero ser crente. Sim, é tipo isso. O pastor Marcelo vai saber bem, mas a gente tem o tal do fogo do retiro, né? Quando acaba o retiro, a galera sai animada e a gente tem que aproveitar aquele momento para jogar para a classe de integração, para começar uma conversa mais profunda, para falar mais do evangelho para o adolescente, Verdade, né? Então, tem que aproveitar esse fogo aceso, né, esse momento, porque é a oportunidade deles entrarem mais fundo, né, no relacionamento com Deus. Eu acho que a imersão do retiro cria esse ambiente, né? Então, quando você sai do retiro, minha experiência pessoal, eu fui convertido num retiro. Eu fui para um retiro de carnaval, não crente, e saí de lá crente. E voltei para casa convertido, assim, transformado. Minha vida mudou ali naquele retiro. Encontrei a Cristo lá. Então, acho que isso funciona por conta do ambiente, por conta do investimento que é feito para o retiro. E aí a gente tem que aproveitar a oportunidade. E aí acho que já vai entrar numa outra questão que é importante a gente chamar a uma posição, a uma decisão com Cristo. Que eu acho que isso é fundamental. Porque na adolescência você tem a fase das decisões da vida. Então, por exemplo, né, vamos pegar adolescente, é a fase que ele tem que escolher ali o Enem que ele vai fazer, para onde que ele vai, qual é a área, né? Faz o Enem, faz o SISU depois. Então, assim, é uma decisão que é importante para a vida deles. Complexa, né? E é uma coisa que eu acho que é muito prematura. Eu tive a experiência de mudar de profissão, que eu entrei muito cedo numa profissão e depois mudei. Entendi que era para mudar depois. Mas para eles, a responsabilidade dessas decisões, porque é o momento das decisões, se ele puder, né, ser estimulado a tomar uma decisão por Cristo, isso vai fazer muita diferença na vida dele, porque vai gerar uma intencionalidade, um compromisso dele caminhar na igreja. Aí você tem a classe da integração, que vai preparar para a profissão de fé. Aqueles que já foram batizados enquanto crianças vão fazer a profissão de fé. E tem aqueles que surgem, né, que brotam ali, que não são nem criados na igreja, mas vão ali fazer o batismo e a profissão de fé também. Então é importante essa virada de chave que o retiro permite, para eles poderem assumir. Porque existe tem a questão da vergonha, tem a questão da timidez, e repito, a adolescência é o momento da decisão da vida. O que vai acontecer na vida deles
nos anos seguintes, né, para o resto da vida, as escolhas mais importantes vão ser feitas nessa fase. E a escolha por Cristo, né, o momento... A gente está falando de escolha aqui, né, como se fosse... Né, mas ele nos escolhe primeiro, mas nós precisamos entender o momento da vida acerca disso. E voluntariamente, né, diante do Senhor, assumir esse compromisso para caminhar com Ele. Como os pais podem colaborar de forma efetiva nessa decisão dos adolescentes? Então, eu acho que a primeira, se os pais são crentes, né, se os pais são crentes, então, e tem essa percepção, né, do que seus filhos precisam caminhar com Deus mesmo, né, com seus próprios pés. O Rev Alexandre falou, até os 10 anos a criança vai no contexto da família. Lá em casa é um pouquinho diferente, né? Que a Clarice já contesta desde... Né? Ela já contesta. Agora na Gávea não, mas ela já contestava antes. Eu acho que ela tem a prematuridade dela já fala, né, mais alto. Mas é importante que eles vão caminhar com seus próprios pés, tomar suas decisões. E aí os pais eles têm que ser facilitadores. Então, primeiro, facilitadores levando seus filhos e estimulando seus filhos, né? Levando à igreja, levando às programações, investindo nisso. Isso é um ponto fundamental, porque pode parecer estranho, né? Mas às vezes o pai, ele acaba puxando para trás, puxando o freio de mão. Não quero que meu filho se envolva tanto. Então, o pai não pode fazer isso. Ele tem que soltar e tem que criar condições para o filho crescer na fé, desenvolver na fé. Incentivar, esse aspecto, né? Incentivar e não puxar o freio. Não Esse talvez, pastor Marcelo, seja o elemento que mais corta o coração de um conselheiro. É quando o conselheiro, ele abre mão de todos os sábados do mês para estar com os filhos dos crentes. E os filhos dos crentes querem aproveitar o sábado e não levam os filhos para a igreja. Consegue entender? Né? Olha, desculpa, os pais dos adolescentes. Então o conselheiro tá lá, mas o pai às vezes fala, hoje, né, sábado é dia... Aliás, uma frase que em algum momento a gente pode desdobrar a discussão dela, é quando os pais falam assim, não, o sábado é o dia da família. Aí fica uma luta inglória. Como é que nós, da igreja, com um grupo de adolescentes, vamos disputar quando um pai e uma mãe estão dizendo que o sábado é o dia da família? A família é prioridade em relação ao trabalho da igreja. Mas o que é importante os pais colocarem no coração é que a adolescência também é um período de transição onde a figura do grupo se torna uma figura muito mais poderosa e impactante do que a figura dos pais. Então, se você, muitas vezes, com o discurso de que não, sábado é o dia da família e meu filho não vai para a reunião dos adolescentes por causa disso, você pode ter certeza, se ele não criar vínculo com os adolescentes da igreja, ele vai criar vínculo com outros grupos na escola ou em outros lugares. Então, os pais precisam engajar um pouco mais. Só fazer uma pontuação anterior, no retiro realmente acontece um fogo assim e tal, né? Agora tem dois tipos de fogos no retiro. Tem o fogo mesmo do evangelho, que queima, mas tem muito fogo de palha, viu, irmão? Tem muito fogo de palha. Vamos separar os fogos aí, porque senão... É verdade. E isso dos grupos que o pastor Alexandre falou é muito verdade, porque pode não parecer porque o pai, a mãe, né, e o responsável não tá com ele na escola, não tá vendo o que tá acontecendo no celular, mas por todo canto tem um grupo, seja um youtuber, seja um influencer, seja um amigo, grupo de jogo que tá puxando teu filho, tua filha, pra algum canto. E você não tá vendo. E quando você for ver, né, às vezes é tarde demais, ou às vezes vai dar uma luta muito dura, porque lutar contra o celular é muito difícil, cara. Lutar contra a internet, não tô falando abominando a internet, eu uso a internet, eu uso o celular, tal, tenho redes, né? Mas é difícil, porque uma vez que a internet, né, o influencer tal, tá todos os dias com seu filho, 3 horas por dia, e a igreja só tá no sábado e talvez no domingo, já é uma luta perdida. A gente já perdeu. E aí depois, infelizmente, tem muito pai que fala, mas a responsabilidade espiritual tem que ser da igreja em relação ao meu filho. Cara, não tem jeito. A família tem que ser muito forte nesse aspecto. Minha mãe, a quem eu amo demais... Um beijo, Dani! Beijo, mãe! Minha mãe fez o trabalho dela, ela foi autoridade. Ela, por muitos pais hoje, talvez, né? Eu não sou pai, tá, gente?
tô falando como se fosse, mas não sou. Tem muito pai que acha que, não vou obrigar meu filho a ir na igreja porque ele tem que entender que ele tem que amar a Jesus voluntariamente. Até uma certa idade, tem que obrigar. O filho tem que fazer o que o pai tá querendo, o que a mãe tá querendo, não tem jeito. Então, assim, isso vai ser bom. Pode parecer que é duro, pode parecer que é complicado, mas vai ser bom. Tem que inculcar. Tem que inculcar, pô. Só uma ressalva. E vocês são testemunhas disso. Na Igreja da Gávea, muitos pais levam os filhos e ficam esperando a reunião toda. Então, assim, a gente tem testemunho ou testemunhos de muitos pais que têm levado isso a sério. Sabem da importância e ficam lá no salão da igreja, sentados num sofá. Ainda bem que o sofá pelo menos é confortável. Aguardando os filhos terem o momento deles, que também é importante. Pai precisa levar, mas pai também precisa entender que o momento é dos adolescentes. Porque não tem nada que atrapalha mais o processo quando você tem um monte de pai querendo participar da reunião. Não é para participar. Precisa ter um descolamento. Seu filho precisa respirar, meu querido. Ele precisa estar ali com os amigos dele sem ter pai e mãe por perto. Não, meu filho ama a nossa presença. Ama, por isso que ele já tem de segunda a sexta, no domingo e no sábado, todos os períodos, menos na hora da reunião. Então é importante os pais entenderem que eles precisam levar, mas eles também precisam deixar os filhos ficar lá vivendo um momento de tribo, de grupo. E aí vale a pena mencionar também que um dos artifícios que os pais podem usar para fazer com que o adolescente esteja mais presente na igreja é ajudar a igreja em algum sentido. Então, por exemplo, a gente tem mãe lá e pai que ajuda a fazer o lanche. Já dá um momento super legal com um lanche diferente, um lanche maravilhoso para o adolescente. Bacana. A gente tem um pai ou uma mãe que tem uma casa maior, cara, faz uma reunião um dia na casa, né? Dá o lanche, dá uma programação. Tem alguém que tem uma casa de praia, alguma coisa assim, bota a galera para ir para essa casa de praia. Então, assim, os pais têm responsabilidade total em relação aos filhos nesse sentido, de fazê-los com que eles entendam que a igreja é boa, que a igreja está ali para abençoar, está ali para ajudar. Só lembrar que a Ana Cláudia, a outra conselheira, falou exatamente aqui nos comentários, né? No chat aqui do YouTube. Fica aí o recado para os pais. Devemos abrir mão para que os nossos filhos priorizem o reino. Essa é a nossa responsabilidade. É isso mesmo, Ana. Gabriel, como você consegue pôr limites sem perder o carinho, o amor, o aconchego dos adolescentes? Tá. Mas quem disse que ele põe limite? Não tem limite. Tem. Gabriel tem voz de comando. Gabriel tem voz de comando. Então, eu acho que eu consigo mostrar para os adolescentes da nossa igreja que eu me importo e que eu os amo. Eu acho. Gabriel, uma pergunta dentro da pergunta da Evelyn. Você acha que os adolescentes, hoje, os nossos ali da Gávea, você acha que tem problema de disciplina? Não. Não é uma dificuldade, não né? tem. Entendeu? A gente não tem ninguém que destoa assim em questão de comportamento. Não tem. Mas essa questão do limite, é isso. Eu tenho que mostrar que eu me importo. E eu me importo, de verdade. Eu tô lá todo sábado, eu faço discipulado, a gente faz discipulado virtual quinzenalmente. A gente gasta tempo, a gente faz questão de estar com eles até o último ir embora. Então, primeiro eu mostro que eu me importo. Sim. Depois, se for necessário podar, se for necessário chamar a atenção, cara, eu chamo sem problema. Sabe por quê? Porque ainda que vá ficar... Acho que nunca aconteceu de ficar chateado comigo. Mas se ficar, tudo bem. A gente resolve. A gente não tem que ter problema de, quando necessário, gerar algum conflito, algum atrito, porque vai resolver. Porque a igreja é um local para resolver problema. Não, para criar o problema e resolver. É melhor que seja no ambiente controlado da igreja. Porque ruim vai ser se for fora e você só conseguir se comunicar daqui a uma semana. Na igreja não, a gente tá lá, a gente é irmão, a gente tem essa comunhão maravilhosa. Então a gente não tem que ter medo de chamar a atenção quando for necessário, né? Não tem que ter medo de falar, cara, você tá vacilando nisso aqui, mas é uma admoestação, não é uma bronca por bronca. E de novo, a linguagem. Eu acho que, nem sei se está na pauta isso aí, mas eu acho que é importante isso, e o pastor Alexandre já até falou, essa questão de dificuldade intergeracional na linguagem. O pai ou a mãe, ou o responsável, ele tem alguma mensagem que é extremamente essencial, que é essencial para o adolescente, que é por amor, é por cuidado, mas ele transmite de uma forma que talvez não seja mais adequada. E eu não estou querendo fazer juízo de valor, mas o que eu sei que acontece é que no momento que o adolescente se sentir ofendido, ele vai fechar os ouvidos.
Tudo bem, o pai tem a autoridade? Tem. Ele tem que chamar, dar bronca? Tem que ter essa responsabilidade? Tem. Mas é tudo uma forma de falar. E eu acho que a gente tem que focar nisso. E na igreja a gente foca nisso, em forma de falar. Eu me lembro quando eu tava recém saído da UPA, assim, começando na juventude, e veio a crise na gente, né? O pastor falou assim, pastor Alexandre, cara, a gente tem a PUC aqui do nosso lado, com 20 e 30 mil pessoas todo dia, e a gente não consegue comunicar, a gente não consegue levar o evangelho. Por quê? Porque a gente não tinha forma de falar. O que a gente descobriu que era? Arte. O que a gente foi? Chamamos o Davi e a Lia, ensinaram a gente a fazer origami, né? Uma rosa de origami, e a gente passou uma tarde inteira fazendo um monte de rosa para distribuir lá. No primeiro dia da primavera. Primeiro dia da primavera. Fizemos um vídeo super bonitinho, com uma mensagem evangelística. Então, assim, comunicamos o evangelho? Sim, através do que? Da arte. Teve frutos? Teve, pô, teve gente que foi lá na igreja, conheceu, Que bom. um monte de gente vendo vídeo, feedback super positivos. Bacana. Então, assim, eu acho que é a linguagem. Acho que a linguagem, que eu sei que é difícil, porque tá difícil de conversar com o adolescente, tá difícil de ter uma conversa de 10 minutos com o adolescente, mas tem jeito, tem jeito. As duas linguagens, né? A linguagem tanto para a disciplina como a linguagem do amor. Porque às vezes os pais não conseguem estabelecer com o filho uma linguagem amorosa. E gera uma crise no pai, né? Cara, eu tô te falando porque eu te amo. E o adolescente, mas você tá falando da forma errada, assim, não vou ouvir tal. Então, Uma linguagem paradoxal, né? Cara, tem que acalmar e tem que pensar. Como é que eu tenho que falar? Sim. Né? Por isso, a partir do mês de agosto, sala para pais, e vamos agora incluir na sala de pais os pais de adolescentes. Opa, olha aí, ó. Então, pais, vem caminhar com a gente. Vamos agora entrar num assunto bem especial. Bora. ímpar. Ímpar. Vamos falar do ímpar. O que é o ímpar? O que é o ímpar, gente? É o Instituto Presbiteriano Álvaro Reis. Acho que até valeria a pena falar com o Jackson, com o Antônio Cláudio, porque eles entendem muito mais do que eu do ímpar. Mas é um instituto que é administrado pela IPB, né? São membros eleitos, membros presbiterianos de qualquer igreja, eleitos, que compõem uma diretoria. E o ímpar, ele funciona lá na Cidade de Deus desde 1923. Nossa. O ímpar começou mesmo em 1910 como um orfanato, só que por uma questão legal mesmo, né, do ECA e tal, ele teve que se adaptar e hoje ele é uma sede assistencial a crianças e adolescentes na Cidade de Deus. Então, assim, eu vou resumir muito resumidamente, mas, assim, é um instituto que eu amo, que eu tô na diretoria, que a Igreja da Gávea tem uma relação muito especial, né? Lá funcionam projetos de esporte, de reforço escolar, de creche, de aula de tecnologia, aula de informática, projeto de escoteiros, aula de futebol, aula de luta, aula de inglês. São vários projetos que funcionam, tá? E por dia, mais ou menos 300 a 400 crianças e adolescentes vão lá, tem 3 refeições, tem tudo de graça, não é pago. E é uma maravilha, cara. A gente tem o Fábio que foi lá hoje e ele já botou lá no grupo. Cara, eu fiquei maravilhado porque é um negócio que eu não tenho dimensão. E falando assim, a gente não entende a dimensão. Então, por isso, você está convidado a, no dia 7 de setembro deste ano, ir lá no ímpar, participar da nossa tradicional barraquinha da IP Gávea, que a gente vende batata frita e todas as igrejas presbiterianas montam uma barraquinha, lá vendem e arrecadam os fundos para depois doar para o ímpar. Então, assim, é uma maravilha, é uma instituição que está lá na Cidade de Deus fazendo bênção e a gente teve agora o retiro, Isso, né? Isso aí. O O retiro foi muito bom, eu fui. Cara, foi muito bom, foi uma bênção, assim. A gente já tinha, né, da Igreja da Gávea, a gente já tinha feito uma igreja para os adolescentes do ímpar. Um retiro. Um retiro. Eu falei o quê? Uma igreja. Uma igreja. Não, um retiro. Só que o primeiro foi para 40 adolescentes. Agora a gente topou o desafio de fazer para 100 adolescentes. Foi tranquilo, Heavy Marcelo? Foi uma maravilha. Uma maravilha, né? A gente chegou tranquilo. Eles querem 3 dias, tá? Eles querem 3 dias. Eles querem mais, né? No último dia, como é que foi a música? Eles cantaram que não queriam ir embora? Eu não vou embora. Eu não sei se a gente aguenta 3 dias, mas 1 ou 2 a gente aguenta. Então, assim, a gente levou 100 adolescentes do ímpar para um sítio muito legal em Miguel Pereira. E, de novo, a gente falou do evangelho na linguagem. Pergunta, para ser atendido pelo ímpar, participar do ímpar, tem que ser crente? Não tem que ser crente. Ah, tá. Não tem que ser crente. A gente tem a igreja que funciona lá no ímpar, tá? Tem os cultos terças e quintas,
mas não tem obrigatoriedade nenhuma de ser crente. Você só tem que ser lá da região da Cidade de Deus e várias outras abrangências lá perto. Aí voltando pro retiro. Cara, já é loucura você levar 100 adolescentes, né, da sua igreja. Quanto mais 100 adolescentes que você não conhece. Porque a gente sabe que eles são do IMPA, mas a gente não tinha um vínculo com eles. Cara, foi maravilhoso. Quem tava lá sabe, a gente levou 50 ou 60 voluntários para trabalharem lá. Foi muito divertido. Deu trabalho? Deu trabalho. Alguns perrengues. Mas, no geral, a gente sabe que a gente conseguiu falar do evangelho para uma galera que talvez muitos não tinham ouvido um bom evangelho, mas a gente dedicou tempo, dedicou energia, dedicou dinheiro e conseguimos montar esse retiro maravilhoso que, se Deus quiser, a gente vai ter um ano que vem também. 2025. Esse princípio que é fantástico, que a igreja precisa entender ele na sua dimensão mais ampla. O papel da igreja é despejar amor. Conselheiros que despejam amor nos adolescentes da igreja, a nossa junta diaconal, que esteve à frente desse trabalho, com várias pessoas da nossa igreja, despejam amor em 100 adolescentes do ímpar. Eu tenho certeza que os adolescentes do ímpar, quando eles voltam para casa, provavelmente ficaram impactados ali com o lugar, que era um lugar bonito, ficaram impactados com a alimentação boa, mas o que vai ficar marcado para o resto da vida foi o amor de Cristo que eles experimentaram tanto nas pregações do reverendo Marcelo, como no relacionamento de cada um dos que foram ali para promover isso para eles. É uma maneira de dizer, eu te amo. Por isso, o evangelho, muito mais do que falar eu te amo, o evangelho, ele manifesta o amor através das ações. A forma que Deus escolheu de amar o mundo foi entregando Jesus para morrer numa cruz. Jesus na cruz é o amor de Deus sendo comunicado ao mundo. E quando a gente organiza um trabalho como esse do ímpar, a gente está dizendo para aqueles meninos e meninas o quanto nós os amamos. E esse é o papel da igreja, quer seja na UPA, ou nos outros departamentos, ou num trabalho como esse maravilhoso que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Sim, eu acho que vale aqui, né, Rev Marcelo, falar que a gente agradece muito a nossa Igreja da Gávea, porque, assim, teve um custo alto esse retiro, né? Eles não pagaram nada. A nossa equipe pagou, mas quem foi o responsável por fazer o retiro mesmo, financeiramente falando, foi a Igreja da Gávea. A igreja foi muito generosa. Muito generosa. A gente extrapolou em muito as doações. A igreja abraçou o retiro, assim, a igreja entendeu a mensagem, né? O tema do retiro foi nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então foi esse o 1 João 4,19, foi a palavra que inspirou a realização do retiro. Isso que o Rev Alexandre acabou de falar. E o objetivo da gente foi derramar mesmo, encher eles do amor de Deus, transmitir na vida, na prática, né? E você convivendo, né? Evelyn lá, a Cássia estava com a Evelyn lá no quarto, com as meninas. O Stefan, cara, O Stefan não tá aqui hoje porque ele pegou uma gripe naquela lama que ele se jogou. Na lama. Mas o Stefan, cara, ele tá... calma aí, vamos explicar esse negócio de lama. Lama Não, é uma prova que a gente tem para mostrar que Jesus desceu na lama. Isso, e te resgatou a gente. Pronto. Mas foi uma prova, né? Uma prova, né? Uma brincadeira que eles vibraram muito, né? Sim. Mas assim, eu teve um momento que eu tava lá olhando de cima lá daquela varanda que tem e eu vi bem longe da lama, né? Stefan. E eu vi o Stefan, cara. Ele tava assim igual pinto no lixo, louco. Ele assim, né? Ele viveu, ele abraçou aquilo ali com uma avidez, assim, a vida do Stefan ali foi muito bom, né? E ele é a mostra, né? Dentre outros também, estou citando aqui o nome, porque ele não está aqui com a gente hoje, da Dodói, mas e todos os envolvidos na organização, todos os voluntários, assim, tanto da nossa igreja quanto do ímpar também, você vê que a gente está ali, a gente não está querendo retorno de nada. O retiro não tinha nenhum objetivo de a gente ter um retorno, de ganhar alguma coisa. Não, a gente está ali para dar, para entregar o amor de Cristo. E a Igreja da Gávea abraçou financeiramente, abraçou espiritualmente, porque a igreja orou muito por isso. Então isso é uma manifestação de que realmente o evangelho está vivo na gente, na igreja, na nossa vida. E a igreja está para fora. Sim. A gente não está
olhando para o umbigo, resolvendo, né, nossas questões, né? Coloca, né, o paninho aqui e tal. Não, a gente está preocupado em proclamar o evangelho, focado nisso. A igreja está mostrando, dando essa resposta. E deu para ver que todo mundo que estava lá trabalhando se entregou ao retiro. Foi. Né? Porque tem gente, obviamente, que não queria, né? Queria estar descansando, queria estar tranquilo em casa. Foi no final de semana que não foi no feriado. Muita gente chegou na sexta-noite, então depois no dia de trabalho. Mas o pessoal se entregou. E eu acho que é isso o nosso trabalho, não só na igreja, mas também fora dela, no estabelecer um vínculo com o adolescente. Se entrega. Seja quem você é, mas na forma que o adolescente quer ver. Entendeu? Porque ele quer você presente lá, ele quer uma pessoa que ouve, que não só quer falar. Tudo bem, você pode ter mais conteúdo porque você é velho, você é mais velho, você é mais experiente, mas o adolescente também quer falar. O adolescente também quer ser ouvido. E eu acho que é isso, dedicar tempo. A adolescência não é fácil, porque durante a infância toda você tem uma relação autocentrada. Como assim? Tudo numa escola é voltado para a criança, para a linguagem da criança, para o jeito da criança. Tudo na família, né? A criança, às vezes, os pais aí com meninos de 0 a 10 anos sabem, a criança ocupa o palco central da família. Toda a família quase tem que girar em torno da criança porque tem uma agenda, tem necessidades, depende, não sei o quê. O adolescente, ele pode ter uma crise por isso. Por quê? Porque agora ele não é o centro mais. Agora ele já tem uma certa independência que não é independência, tem uma autonomia que não é autonomia. Talvez essa seja uma grande crise dele. E quando ele chega numa igreja, que ele vê nessa igreja conselheiros que estão preocupados com eles, e eles são o outro, né? É o outro, é sempre... não são conselheiros autocentrados, mas são conselheiros que estão se dedicando a eles. De alguma forma nós estamos comunicando e ensinando-os a eles se preocuparem com o outro também. Então é assim, eu preocupo com o Marcelo preocupa com a Evelyn preocupa com o Gabriel preocupa comigo. Então é um cuidado mútuo que a própria Bíblia nos orienta, né? Então certamente para você ter um trabalho como esse que aconteceu no IMPA, você tem que ter formação. Isso acontece na infância e também na adolescência. O adolescente tem que entender que não é autocentrado, não é para ele, é para o outro, é para fora. Sim. Então, trabalhos assim precisam ser feitos até com eles, não com o ímpar. O ímpar é um negócio pesado, né? Exige um esforço maior, mas eles precisam entender que o evangelho é todo para o outro. Isso é discipulado. Assim como conselheiros se dedicam a eles, eles precisam aprender a se dedicar a outros. Aliás, no departamento infantil da nossa igreja, nós temos vários adolescentes envolvidos, trabalhando, né? Alguns vão para lá para fugir do culto, não é? Mas o pastor está de Você pode compartilhar com a gente uma história engraçada, ministerialmente, assim, que você viu com um adolescente? Tipo, inédito, Várias. Pelo menos assim, uma que marcou a sua vida. Não, eu tenho duas aqui que Tem marcou. duas? Tem duas. Pode falar. A Camupa de Guapimirim. O salão superior tinha sido recém-construído ou reformado. Eu sei que ele estava novinho, e o dono do sítio estava se vangloriando. Nossa, a gente fez esse salão aqui, especialmente para esses retiros, prontinho para receber e tal. Beleza. No Acamupa, a gente tem um momento que vocês presenciaram lá, que são as brincadeiras de roda, né? A banda fica tocando umas músicas bem animadas, né? Às vezes acelera demais e a galera fica louca lá dançando, pulando e tal. Tudo pra glória de Deus, tá, gente? Não, e tudo organizadinho. Tudo organizado, a equipe lá, controlando, né? Não é bagunça, não. E aí, né, bota aí que naquele retirão, no Retiro Grande, tinha o quê? Uns 100, 120 adolescentes pulando, todos ao mesmo tempo, no salão recém-construído pelo dono do sítio. Daqui a pouco, eu só ouço o guitarrista que tava no palco lá em cima falando: Parou, o chão quebrou! Sério? O piso começou a estourar e fazer barulho. O piso estourou. Reformadinho. E a gente viu lá, a gente falou: meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Vamos parar? Não parar. Vamos descer para o salão inferior. Descemos todos e começou de novo. Brincadeira de roda, com a galera pulando, dançando. Daqui a pouco a gente vê um menino com os braços pra cima assim, e ele bate no teto que era de gesso, e o gesso, o que acontece? O quê? Ele foi pendurar achando que era uma viga lá, e o negócio era de gesso e caiu. Começou a cair. Então, assim, essa foi uma história. Caraca. E outra história foi, até no retiro o primeiro, do IMPA, a gente tem um adolescente, Breno, que agora já é um jovem, mas é um querido. E a gente botou eles na piscina, né, pra curtirem à tarde, de sol.
E daqui a pouco a gente começou a conversar lá, os voluntários, daqui a pouco a gente olha pra piscina, o Breno tá batizando todo mundo na piscina. Eu sei que somos presbiterianos, tá? Sem crise. Mas o Breno tava batizando e a galera tava saindo feliz lá. Nossa, fui batizado e tal. Então, assim, é um momento muito alegre esses retiros. E a gente sempre tem várias histórias boas, várias histórias engraçadas. E isso é legal, né? Isso monta a trajetória da pessoa na igreja. E não se engane, porque o adolescente que tá hoje num retiro participando como acampante, né? Não como trabalhador, como voluntário, ele daqui a alguns anos ele vai ser voluntário. Sim. Então é um trabalho cíclico. Uhum. E aí, por assim vai. Daqui a pouco você é, sei lá, um pastor, é um profissional na sua área, mas você também está abençoando os adolescentes, porque um dia você já foi adolescente. Uhum. E você lembra da importância que isso teve. Cara, sim, foi comigo. Espero que eu esteja aí nessa seara de conselheiro, ajudando os adolescentes de qualquer forma na igreja por mais muitos anos. De geração em geração. E o que te motiva a continuar servindo no Ministério dos Adolescentes, Então, mesmo nos dias difíceis, assim? Então, a minha UPA, a minha adolescência foi um grande momento da minha vida. Foi o momento em que eu conheci a Carol, com quem hoje eu sou casado. Foi o momento em que eu ouvi a conversão do meu padrasto. Foi um momento no qual eu vi os meus amigos de verdade, que são amigos até hoje. Foi um momento que eu percebi que eu tô amadurecendo. Eu tô, né, virando adulto. Então, assim, foi um momento muito incrível. Então, acho que isso é uma das coisas que me faz permanecer no trabalho até hoje e querer ficar por mais muitos anos. A minha adolescência na igreja foi incrível. Incrível. E, assim, para finalizar, um conselho que você deixa para os próximos líderes, não só da presbiteriana, mas de outras denominações, que querem ingressar nesse ministério de liderança dos adolescentes, deixa, por favor, um conselho. Um conselho. Eu acho que é um pouco do muito que a gente falou aqui, mas se eu tenho uma palavra, é entrega. Se entrega. Tá lá com os adolescentes? Se entrega. Deixa toda a sua formalidade, deixa, né, quem você é no trabalho e seja um pouco de adolescente, Uhum. né? Se entrega, fala com ele, joga com ele, brinca com ele, com ela, né? Aproveita o momento, porque com certeza isso vai dar um resultado. O senhor quer contribuir com algum conselho? Concordo que a palavra é essa, é entrega. Acredite que o adolescente tem muito para te ensinar. Deixa ele falar, deixa ele se colocar. Se fôssemos comparar com uma dança, insista menos para ele dançar a sua dança e tenta dançar um pouquinho a dança dele, né? Tenta entendê-lo e entrar no mundo dele. Ele vai ficar apaixonado tanto pelos conselheiros como pela igreja. É uma igreja que tem essa visão, que é a palavra que o Gabriel falou, entrega, né? Que foi o que Jesus Cristo fez. E o senhor? Eu queria acrescentar o seguinte: não subestime o adolescente. Não subestime. Por quê? Porque eles são inteligentes. Eles são inteligentes, eles pensam, né? Às vezes a ideia que se passa, que tenta passar, é que eles não pensam. Eles pensam e pensam muito bem. Eles são inteligentes, eles são crentes. Eu estou falando no ambiente de UPA, né, de igreja, eles são crentes. Eles estão passando pelo processo, né, de amadurecimento na fé. Então a gente não pode subestimar. A gente tem que encorajar. Então a entrega e o encorajamento para que eles possam caminhar, crescer na fé, sabe? Eu acho que tem que ter essa visão da liderança da igreja, que a gente tem buscado fazer isso, dos próprios pais também, de não subestimar a espiritualidade dos adolescentes. Realmente desafiar, colocar e propor para eles, né, ao mesmo tempo que eles estão propondo para a gente também, e caminhar juntos. Certo. É isso aí. Gabriel, muito obrigado. Obrigado a Sua vocês. presença foi ótimo, foi muito tranquila a sua entrevista, foi uma maravilha, foi uma bênção. Isso, Que o Senhor continue concedendo graça, alegria, amor para cativar o coração dos nossos adolescentes. Amém. E você que nos ouviu até agora, obrigada pela sua audiência e nos encontramos até quinta-feira que vem, às 8 horas. Deus abençoe a todos.